Olá pessoal, eu sou a Thaíris e esse é o canal Tatá Literária. Hoje eu vou contar para vocês uma história de resiliência, uma história de força de um homem que sobreviveu ao Holocausto, de Auschwitz. O Homem Mais Feliz do Mundo, do Ed Chacun. Gente, esse livro foi um dos livros que mais me tocou esse ano. Esse livro, O Homem Mais Feliz do Mundo, é um relato desse senhor sereno. Gente, essa capa transmite uma tranquilidade. Olha como ele tá sereno nessa capa, gente. Esse senhor, ele viu o pior da humanidade. Pra gente entender a história dele, de tudo que aconteceu e como que ele chegou nesse lugar terrível, a gente tem que voltar lá pra infância dele. O Ed Chacun, ele é alemão e também ele é judeu. O Ed, ele nasceu em 1920 na Alemanha Oriental. O avô e o pai dele, eles lutaram a Primeira Guerra Mundial e o avô dele, infelizmente, faleceu na Primeira Guerra Mundial. Eles são alemães e também são judeus. Só que mesmo eles sendo judeus, eles sempre foram patriotas, eles sempre amaram a Alemanha. E quando o Ed completou 14 anos, ele queria entrar numa escola para ele estudar engenharia mecânica. Porém, quando ele foi se inscrever na escola, por ele ser judeu, a escola não aceitou ele. E ele ficou indignado porque ele sempre amou o país, ele sempre amou a Alemanha. E ele ficou inconformado porque que não aceitaram ele somente por ser judeu, porque antes dele ser judeu, acima de tudo ele era alemão, ele nasceu na Alemanha, então ele queria ter o mesmo direito que todos os alemães têm. Então, para entrar na escola, o pai dele teve que falsificar um documento com outro nome de um garoto que estava desaparecido, e ele conseguiu entrar numa escola a quilômetros de distância de sua casa. Ele tinha na época 14 anos e entrou nessa escola para estudar engenharia mecânica, uma escola muito distante, era em média 9 horas de viagem. 9 horas ou 9 dias? Gente, se não me engano, era 9 horas ou 9 dias de viagem, não lembro exatamente, só que era muito, muito distante a escola da onde ele morava. Então ele teve que abandonar a família, abandonar o pai, a mãe, abandonar tudo que ele tinha para poder embarcar nessa cidade muito distante, para poder estudar engenharia mecânica, que era o sonho dele. Ele queria ser um engenheiro renomado, então ele foi estudar engenharia mecânica. Ele ficou 5 anos nessa escola, distante da família, distante dos amigos, distante de todos que ele amava, para poder estudar. Então o foco principal nesse período que ele estava lá era estudar. Ele estudava, estudava, estudava e ele queria sempre ser o melhor. Tanto que ele se tornou o melhor aluno da faculdade. E quando ele se formou, 5 anos depois, quando ele já tinha 19 anos, ele resolveu voltar para sua cidade de origem. Ele queria fazer uma surpresa para os pais deles. Em 1933 ele entrou na escola e em 1938, já com 19 anos, ele resolve voltar para casa. E por ele querer fazer uma surpresa para os pais, ele não avisou que estava indo viajar. Então, após essa longa viagem, ele chega em casa e ele estranha, porque quando ele chega em casa, ele não encontra ninguém da sua família. Ele não encontra ninguém. E ele tá muito cansado. E o único que ele encontra é o cachorro da família em casa. E por ele estar muito cansado, ele resolve descansar para depois ir procurar a família, porque ele tá muito exausto da viagem. Eis que no meio da madrugada de 1938, nessa noite, às 5 horas da manhã, o Ed, ele é surpreendido com soldados, 10 nazistas
entram na casa dele, invade a casa dele e pega ele, do jeito que ele tava dormindo, começa a bater nele, sem motivo, sem perguntar quem ele é, sem perguntar nada, simplesmente pega ele e bate nele. A noite que ele foi levado foi conhecida como a Noite dos Cristais. O Ed, ele tá dormindo, então ele é surpreendido, né, por esses soldados entrando na casa dele, invadindo a casa dele. E do jeito que ele tava dormindo, ele já foi arrastado, os caras começaram a bater nele sem perguntar quem ele é, qual é o nome dele, sem perguntar nada. Simplesmente pegaram ele da cama, começaram a bater nele e arrastou ele para fora da casa, juntando ele com outros judeus, com crianças, idosos, mulheres, homens e muitos, todos machucados, e ele não entende o que tá acontecendo. Ele é totalmente surpreendido e ele tenta se questionar do que tá acontecendo, por que estão fazendo aquilo com ele, só que não dão a oportunidade dele falar. E simplesmente pegam ele e levam para o campo de concentração. Aí ele começa a entender tudo o que tá acontecendo, o relato do Ed Shakul, por tudo que ele passou nesse período que ele tá no campo de concentração, é muito forte, é muito forte. Aí você se pergunta, por que o homem mais feliz do mundo? Por mais que a gente já ouviu falar tanto sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os relatos de sobreviventes, o relato do Ed eu achei muito forte, muito comovente. A forma que ele fala de tudo que ele passou. Eu já vi muitas histórias, mas nenhuma contada como o Ed contou. Gente, muito forte tudo que ele passou, muito sofrimento. A gente realmente sabe que foi forte, gente, mas eu não imaginava que era tão horrenda, tão horrível o que essas pessoas viveram. Não vou falar que tudo, é claro, porque é muito forte e até é difícil de falar, mas o Ed, ele viu o pior da humanidade, ele viu o pior. Ele passou fome, ele passou frio, ele foi machucado, ele quebrou membros, ele viu pessoas que ele amava morrer, ele viu amigos, colegas, era até, gente, era até surreal o que os soldados nazistas faziam com os judeus. Eles tratavam os judeus como se fosse, nem fosse ser insetos mesmo. Eles esmagavam as pessoas, eles se atiravam sem motivo, eles abriam as portas pra, tipo, corre, tenta fugir. E aí quando as pessoas tentavam fugir, eles atiravam. Gente, o que eles comiam, a forma que não tinha higiene nenhuma, era muito terrível. Esse relato do Ed Shakul é muito comovente. E aí a gente se pergunta por que ele passou pelo pior da humanidade e como que ele se considera o homem mais feliz do mundo. Em 1945, o Ed, ele consegue fugir do campo de concentração. Ele passou quase 8 anos nesse campo de concentração. E nesse período perdeu família, perdeu muita coisa. Ele perdeu tudo, gente. Ele perdeu tudo que ele tinha. E aí em 1945 ele consegue fugir. E quando ele conseguiu escapar do inferno, literalmente, ele prometeu pra ele mesmo que ele nunca mais ia se lamentar, nunca mais ia chorar, nunca mais ia reclamar, porque ele viu o pior da humanidade. Então ele conseguir se ver livre de tudo aquilo era um presente para ele, era um presente de Deus. Ele prometeu para ele mesmo que para onde que ele fosse, ele ia levar o seu sorriso, sua alegria. O livro, ele foi escrito quando Ed completou 100 anos de idade. Gente, ele completou 100 anos. E todo esse período, esses anos, né, ele nunca conseguia, ele não conseguia falar sobre tudo que ele passou durante todos esses anos, nem para
para a família dele, porque era muito difícil ele falar de tudo que ele passou. E aí, quando ele completou 100 anos, ele disse: o mundo precisa ouvir minha história. Eu tenho que pegar tudo que aconteceu comigo e transformar em algo bom. Ele resolveu passar para as pessoas que ele viveu o pior da humanidade e que as pessoas têm que valorizar o que tem, valorizar o abraço de uma mãe, valorizar o alimento que tem na mesa, não trabalhar somente pelo dinheiro, não pensar somente no dinheiro, e sim viver os momentos com a família, porque o que a gente tem mais de valor no mundo são as pessoas, a família. E o Ed, ele passa esse ensinamento. Em 1945 ele consegue fugir do campo de concentração e ele tenta recomeçar. Ele recomeça do zero. E durante esse período, né, quando ele estava preso lá no campo de concentração, ele fez um amigo. E ele pensou que esse amigo tinha morrido durante um certo período. E ele, quando ele consegue fugir, ele consegue se reencontrar com esse amigo. Então eles juntos conseguem recomeçar. O Ed conhece uma mulher com quem ele se apaixona e ele casa e tem filhos. Então ele consegue recomeçar do zero. A gente tem uma frase que tem na parte de trás do livro que é muito real, muito real. A vida pode ser bela, se você a torna bela, cabe a você. E é exatamente isso, gente. O mundo pode estar horrível, né? A gente pode estar passando por várias situações difícil de encarar, tudo que a gente vive, tudo que a gente... tem coisas que é difícil a gente aceitar, né? Mas infelizmente o mundo não é bom. Mas a gente tem o poder de mudar a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar o mundo. E ele fala que a vida pode ser bela, se você a torna bela, cabe a você. Então é você que tem que mudar a sua história. Você não pode esperar nada fim de ninguém. Tudo só depende de você. Então você tem que ter atitude, força de vontade para poder seguir a vida e realizar os seus sonhos e não desistir. Ser forte acima de tudo. E gente, esse senhor aqui que tá falando como o homem mais feliz do mundo, eu posso dizer que ele é o homem mais forte do mundo. Por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu. Só que a força de vontade que tinha dentro dele, a esperança que ele tinha dentro dele de recomeçar e de seguir a vida, era maior do que tudo. Porque nesse período muitas pessoas se matou porque não aguentava a pressão de viver tudo aquilo. Gente, não é todo mundo que tem o psicológico para poder passar por tudo isso. E esse senhor é o senhor mais resiliente que a gente pode imaginar, porque ele tinha muita resiliência para enfrentar o frio, o calor, a fome e todas as diversidades que ele passou dentro do campo de concentração. Gente, é um relato muito comovente. E eu sempre quando eu falo desse livro para as pessoas, eu falo que não tem como você ler esse livro e enxergar a vida da mesma forma. Não tem como, gente, porque você fala, meu Deus, ele passou por tudo isso e eu tô aqui reclamando por coisas pequenas. Sabe, ele passou por tanta coisa. É um ensinamento de vida. Os capítulos são divididas por cada ensinamento que ele passa pra gente. Tanto que na dedicatória do livro ele colocou para futuras gerações, porque ele sabe que a história dele poderia ajudar muitas pessoas. Ele pegou uma coisa negativa de tudo que ele passou para transformar em algo positivo. A forma que o Ed Chaco relata, tanto que logo no comecinho do livro, o Ed trata nós, leitor, como meu querido amigo.
Gente, esse livro ele escreveu bem num relato, como se fosse uma conversa entre dois amigos, um amigo contando a sua história para outro. Ele trata a gente como amigo dele e o carinho que ele tem nas palavras, as palavras suaves que ele usa para falar do pior da humanidade, porque ele viveu o pior da humanidade. Como que um cara que viveu tudo isso pode dizer que ele é o homem mais feliz? Ele é feliz porque ele conseguiu se libertar. Ele conseguiu se libertar e conseguiu recomeçar. Ele fala que há muitas coisas mais preciosas do que o dinheiro. A sua fraqueza pode se transformar em ódio. Então, o que te faz fraco? Você tem que aprender a se fortalecer e não mostrar suas fraquezas. Por mais difícil que seja, você tem que ser forte. Você pode encontrar vontade em todo lugar, até mesmo em estranhos. Agora imagina ele encontrar a vontade dentro do campo de concentração, onde ele viveu o pior da humanidade. E até lá ele conseguiu enxergar coisas positivas. Muito emocionante, gente, o relato dele. Abrace sua mãe. Infelizmente o Ed, na Segunda Guerra Mundial, ele perdeu a mãe dele. E a lembrança que ele teve, a última vez que ele viu a mãe dele foi quando a mãe dele foi tirada dele, né? Ele não teve a oportunidade de dar o último abraço na mãe dele. Então, se você tem a sua mãe do seu lado, abrace sua mãe e fale para ela quantas vezes for necessário o quanto que você a ama. Tanto sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, seu marido, todo mundo, todo mundo que tá do seu lado. Porque a gente não sabe quando que vai ser o último instante, né, que a gente vai ter com as pessoas que a gente ama. E ele também fala sobre os princípios morais. Independente de onde você esteja, você nunca pode perder os seus princípios morais. Porque a partir do momento que você perde os seus princípios morais, você se perde. Fala que o corpo humano é a melhor máquina já feita. Gente, ele enfrentou tanta coisa, ele enfrentou sol, chuva, frio, neve, fome, tudo, gente. E o corpo dele, ele chegou a pesar 45 quilos, 43 quilos. Para um homem de 1,70 m ou 1,80 m, não lembro exatamente a altura dele. Pensar só isso, ele ficou muito desnutrido e mesmo assim ele conseguiu sobreviver. Ele chegou a passar noites no campo de concentração e as pessoas dormiam amontoadas umas em cima das outras e um certo dia ele olha pro lado quando ele acorda e a pessoa que estava do lado dele morreu congelada. A gente pensa você passar por isso, uma noite muito fria, que era na Polônia, né, onde ele estava preso, e ver a pessoa que está do seu lado morrer. Gente, é muito forte, muito forte. Ele fala que onde há vida, há esperança. Então, enquanto você estiver vivo, nunca é tarde demais para você querer correr atrás dos seus sonhos e alcançar os seus objetivos. Nunca é tarde demais. Então, onde há vida, há esperança. Sempre há milagres, por mais sombrio que o mundo possa parecer. Gente, se uma pessoa que viveu a Segunda Guerra Mundial diz que sempre há milagres e sempre há esperança, quem é você para dizer que não há mais esperança no mundo, não há mais milagres para acontecer? Ele viu o pior da humanidade. Então, se ele viu o pior da humanidade, ele viu também o melhor da humanidade. Então, e ele é um senhor de 100 anos, então ele tem muito a nos ensinar. Tristeza compartilhada é metade da tristeza. Prazer compartilhado é o dobro do prazer. A gente vê pessoas que só se lamenta, só reclama, só tá triste, só tá reclamando. E poucas pessoas compartilham a alegria. É mais fácil as pessoas compartilharem desgraça e a tristeza do que a alegria. E nesse livro, o ensinamento principal que o Ed mostra pra gente é a alegria, porque ele prometeu pra ele mesmo que ele não ia ficar falando
ponto pior da humanidade, ele não ia ficar falando da guerra, e sim ele ia transmitir sua alegria, sua felicidade para as outras pessoas, porque é isso que motiva as pessoas a correrem atrás dos seus sonhos e não desistirem. Então, para de reclamar, para de ficar se lamentando, ficar triste, ficar reclamando e tenta enxergar o lado bom das coisas. Gente, se tiverem a oportunidade de ler esse livro, leia, porque é um relato muito, muito, muito comovente, muito forte. O Ed, ele só resolveu contar a sua história quando ele completou 100 anos. Com 100 anos, ele escreveu esse livro, lúcido, e ele conta de uma forma bem... As palavras que ele coloca são bem tocantes e ele tão amável, tão sereno. Gente, olhar para essa capa, ele tão sereno, tão amoroso e tão esperançoso, e contar tudo que ele viveu, tudo que ele pensou, tudo que ele sentiu durante esse período. É claro que ele já, no período que ele passou, né, na época da Segunda Guerra, ele pensou em tirar a própria vida algumas vezes, mas ele pensava, não, eu não posso me entregar, eu tenho que ser forte. E é isso que motivou ele a ir até o fim e conseguir escapar. E depois, né, de muitos anos, ele refez a família dele, e com 100 anos ele escreveu esse livro, que é um presente pra gente, pra contar a sua história. Eu tenho que ser forte assim como ele, você também tem que ser forte assim como ele, para seguir adiante e não desistir e correr atrás dos seus sonhos. Após ter escapado, né, do Holocausto, ele conseguiu reconstruir a sua família na Austrália, onde ele viveu até o fim da vida. E infelizmente no dia 12 de outubro agora de 2021, ele faleceu. Infelizmente em menos de um mês aí, o Ed faleceu. Ele morreu aos 101 anos. Mas ele deixou esse presente, né, que é o livro contando o seu relato, sua história. Tem uma palestra que ele fez na TED de Sydney, que foi um relato super emocionante, super comovente. Eu vou deixar um trechinho pra vocês. E, gente, assista, veja, porque, nossa, é um relato muito tocante. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem o relato dele, gente, que é muito tocante, é muito inspirador, né, tudo que ele viveu e a esperança que ele tem, né, dentro do coração dele, que ele fala que esta é a minha mensagem: enquanto eu viver, ensinarei a não odiar, que é a mensagem que ele deixou no livro e que ele também fala nessa palestra que ele fez em Sydney, que comoveu milhares de pessoas. E esse foi o relato, né, o livro do Ed Shakur. Gente, leiam se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, porque esse livro é incrível, é tocante, e eu sei que vai tocar seu coração também, e vai te fazer enxergar a vida de uma outra forma. Gente, eu passaria horas e horas aqui falando desse livro, porque esse livro me tocou muito, me emocionou muito, mas, né, não posso falar tudo. Vocês têm que ler esse livro e depois dizer pra mim o que é que vocês acharam. Quem leu o livro, deixa aí no comentário pra mim saber o que é que vocês acharam do livro, que eu quero saber muito a opinião de vocês. Quer ler o livro? Tem o link na descrição do vídeo para vocês comprarem o livro com o link do canal. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que eu trago aqui para vocês. Lembrando que toda quarta e domingo a gente tem vídeos novos aqui no canal, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!